aula sobre nomenclatura de alcoóis, né? Vamos à nomenclatura aqui desse terceiro exemplo, né? Então nós observamos que trata-se de uma cadeia ramificada, né? Temos a presença aqui de um carbono terciário, caracterizando assim a cadeia, nesse caso, como ramificada, tá bom? Para a nomenclatura desse composto, nós temos alguns passos a definir. Primeiro, nós devemos definir qual a cadeia principal. Então, a cadeia principal deve ser aquela que contém o grupo funcional, no caso a hidroxila, e a maior quantidade de carbonos possível. Então, dentro das possibilidades aqui, nós temos essa aqui como tendo maior quantidade de carbonos possível, são 6 carbonos, né? Uma vez que a gente tenha feito isso, nós devemos numerar a cadeia. Dizer quem é o carbono 1, carbono 2 e assim sucessivamente. Nós observamos que a cadeia tem duas extremidades, então nós temos duas possibilidades aí, né? Mas para numerar a cadeia temos que observar a regra de que o grupo funcional deve estar no carbono de menor número. Então, por uma questão de lógica, nós observamos que ele está mais próximo dessa extremidade, então a posição dessa hidroxila que é carbono 2, o que nós temos aqui é a ramificação, posição 4, né? Carbono 1, 2, 3, no 4 nós temos a nossa ramificação. Então determinamos as posições, agora é só ir para o nome. Primeiro, nome da ramificação, posição carbono 4, então 4 separa com hífen. Nome da ramificação, tem só um carbono, então é do tipo metil. Toda ramificação tem essa terminação il, ou poderia ser metila. A cadeia tem 6 carbonos, então devemos separar o nome da cadeia da ramificação, porque começa com H, então é X. A cadeia saturada AN, separa com hífen a posição do álcool, coloca a posição 2, terminação ol. Então o nome do composto é 4-metil-hexan-2-ol. Simples assim. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Temos mais 2 exemplos. Deixa eu me focar aqui, dar um zoom, puxar para baixo, para ficar melhor de trabalhar. Nós temos esse exemplo aqui, né? De um carbono, de uma cadeia com 1, 2, 3 carbonos, né? Então é prop. Não é ramificada. Então é pró. As ligações são todas saturadas, né? Então propan. Aí no carbono 1, 2, aqui tanto faz, nós temos, separa com hífen, 2-ol, né? Essa é a possibilidade de nome. Mas nós podemos considerar também como esse aqui como sendo um álcool isobutílico, né? Isso é a nomenclatura usual, álcool, ou melhor, isopropílico, né? Álcool isopropílico. Por que iso? A gente sabe que prop é por causa dos 3 carbonos, né? 1, 2, 3. Esse ílico aqui é a terminação usual para os alcoóis, né? Todo álcool, por exemplo, álcool etílico, álcool metílico, todos eles terminam em ílico, né? A nomenclatura usual aí aceita pela IUPAC. Esse iso é porque o carbono que está ligado ao grupo, o grupo hidroxila, ele é um carbono central, né? Ele é um carbono do meio, digamos assim. E aqui do lado você vai ter 3 radicais iguais, né? CH3 e CH3, por isso que é iso. Bom, tratando-se de um carbono terciário. Por exemplo, se fosse sec propílico, né? Álcool sec, não teria, né? Por exemplo, um exemplo aqui seria álcool sec butílico, né? Então estaria no carbono secundário, né? Ou no álcool test butílico, carbono terciário. No caso do iso butílico, o carbono é centralizado e dos lados a gente tem uma igualdade aí de radicais. Como outro exemplo que nós temos, não é uma cadeia ramificada, é mais fácil, né? Só é numerar. Nós partimos do princípio que, pela regra, que é o carbono 1, né? Não precisa colocar no caso, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, né? 4 carbonos, então
seria but. Ligações simples, an. Todas as ligações são simples, ó. Simples, simples, simples e simples. E todo álcool é terminado em O, você pode colocar a posição. Ficaria butan, ol, porque ele poderia estar na posição 2, por exemplo. Tá bom? A gente teria casos, por exemplo, de álcool isobutílico, né? Eu vou demonstrar aqui para vocês essa situação. No grupo H. Pronto, isso aqui seria um exemplo de álcool isobutílico, né? Nós temos aqui igualdade de CH3, CH3, CH3 e esse é o carbono aqui do meio, né? Centralizado. Então esse é um exemplo de isobutílico. Encerramos aqui a nomenclatura dos alcoóis, né? Existem mais coisas, mas aqui é um resumo.